Emergência respiratória nem se fala. Ultrassom pulmonar, muito indicado e altamente específico e sensibilidade. Então a gente pode ver pneumotórax, edema agudo de pulmão, consolidações, derrame pleural, derrame pleural. Então, olha aqui, o paciente chega no departamento de emergência, vítima de trauma ou dispneia súbita, dor torácica ventilatória dependente, desaturando, você vai lá, examina com ultrassom e vê o quê? Ausência de deslizamento pleural, né? A gente, na parte técnica, a gente vai falar, vai ter uma aula só de ultrassom pulmonar. E a gente pode ver o sinal do código de barras, que é um sinal sugestivo de quê? Motórico. Além da ausência do deslizamento pleural, o sinal de código de base. Então, isso aqui é mais uma situação que a gente pode utilizar o ultrassom beira-leito. Edema agudo de pulmão, onde a gente vê as linhas B, né? E nada mais do que é um alvéolo cheio de líquido, né? Com as ondas sonoras batem nesse alvéolo cheio de líquido, eles dão essa formação de imagem como parecem uns raios, né? Chamado de linhas B, né? Então, de novo, se eu pego um contexto de um paciente com perictano em base bilateral, espineia aos esforços, eu posso dar o diagnóstico, né, de edema agudo de pulmão, ou seja, de filtrado pulmonar, né, ou seja, de algum comprometimento pulmonar. Consolidações também consigo ver no ultrassom, as consolidações, efusões pleurais, né, a gente consegue ver. Aqui é uma corte da transição aqui tóraco-abdominal, onde a gente vê aqui o diafragma, a gente vê o fígado e a gente vê o pulmão. O pulmão, no ultrassom, vocês vão ver que ele tem que estar pretinho, é airado, cheio de linhas As. De novo, a gente vai ter uma aula só de ultrassom pulmonar, eu vou explicar o que é linhas As, linhas B, linhas Cs, consolidação, pneumotórax e tudo mais. Mas o que a gente pode ver aqui? Uma hepatização do pulmão. O parênquima pulmonar, ele parece o parênquima hepático. E a gente vê aqui também broncogramas, cheio de broncogramas consolidados. Então, a gente vê aqui consolidação. Então, a gente vê consolidação no ultrassom também. Aqui a gente tem o seio costofrênico, diafragma, fígado, diafragma, e aqui era para ser o pulmão, pretinho, cheio de linhas ácidas. Mas não, eu tenho o quê? Essa imagem eu não estou mexendo, mas quando ela mexe, ela tem um deslizar aqui estático, que seria uma efusão pleural, um empiema, alguma coisa, um líquido espesso. E, de novo, na ultrassonografia neonatal, né, crianças, o ultrassom ajuda muito, porque a gente evita a radiação, né? Aqui, ó, tá vendo as costelinhas pequenininhas, então uma criança, a gente tá vendo que consolidação aqui no pulmão. Então, pulmão com sinais de consolidação, sobreacústica posterior, a gente pode medir o tamanho dessa consolidação, até para estratificar a gravidade e tudo mais, evolução, né, fazer ultrassom diário, ver como está evoluindo. Opa, essa consolidação está só aumentando ou não, ela está diminuindo de tamanho. Então, serve para o quê? Fazer uma avaliação diária, principalmente crianças, para a gente evitar a radiação, crianças, gestantes e tudo mais. Então, outra situação que a gente pode utilizar. Além do mais, extremamente útil nos derrames pleurais. Então aqui a gente vê, né, uma situação de derrame pleural. Então, mais uma vez aqui eu estou mostrando como que é esse corte que a gente faz. Então aqui a gente tem o tórax do paciente, tórax anterior, aqui o ombro, o braço, aqui o ombro. E aqui a gente já tem a transição tóraco-abdominal. Então para baixo eu tenho o fígado e para cima eu tenho o pulmão. Eu venho com o transdutor aqui no corte, que a gente chama de corte longitudinal, né, com o transdutor no corte longitudinal. Eu vou ver essa imagem aqui, que é o quê? Diafragma, para baixo o fígado, para cima tinha que ser pulmão. Mas eu vejo o quê? Uma coisa preta. Lembrando que líquido é preto. Líquido do ultrassom fica preto. As densidades, de acordo que vão indo mais para o sólido, elas vão ficando branco. Se tiver com uma densidade parecida com o osso, ela vai dar interferência. Então vamos lá, de novo. O que a gente vê aqui? Vê o diafragma, fígado embaixo, e o pulmão o quê? Nadando no líquido. Então, claramente aqui um derrame pleural. Vocês vão ver que quem não tem prática, começa a utilizar, pegar paciente que tem derrame pleural, você vai pegando o jeito, e é uma das coisas mais fáceis de se dar o diagnóstico é derrame pleural. Lógico que eu tenho que saber tudo certinho. Uma coisa interessante que dá pra gente fazer é estimar o volume pleural. Dá pra gente estimar o volume pleural. Como que eu faço isso? Estimar o volume pleural. Eu vou medir, né, a distância do diafragma, então perto lá, não freeze na imagem, para a imagem, perto lá no caliper, eu meço do diafragma até onde eu vejo o pulmão aqui. Eu vou pegar essa distância aqui, vamos supor que essa distância deu 20. Eu pego essa distância, multiplico em milímetros por 20, eu vou ter o total em ml de litro. Então vamos supor, deu 20 milímetros. 20 vezes 20 é a quantidade em ml de líquido pleural. Então eu posso estimar a quantidade de líquido pleural. Uma coisa muito importante que eu posso fazer aqui também, o que é? Funcionar esse líquido guiado. Então é muito interessante, porque eu posso funcionar esse líquido guiado. Extremamente benéfico para o paciente. Para você que é médico e está fazendo o procedimento, é um procedimento mais seguro. Você vai saber exatamente aonde está a loja do líquido e aonde você deve entrar com a agulha. E muitas vezes, qual a distância que você vai entrar com a agulha.